Daí fiquei um bom tempo no site, fiz, nossa, review de tudo quanto é coisa. Eu tive a sorte de testar um dos primeiros SSDs, né? Antes só existia HD mecânico. Os primeiros foram em 2008, que eu lembro, uns da Intel, se eu não me engano. Era um Intel X25, que era só memória SLC. Né, single level, acho que era 32 GB ou 64 Caríssimo, GB. caríssimo, caríssimo. Caro. Tipo, R$ 1.800, 32 GB. Não, era tipo equivalente a $1.000 na época. Ah, Tipo, em valores atuais, né? sim. Era muito caro. É caro. Daí depois foram chegando os mais acessíveis e tudo mais. Mas daí depois de um tempo, também não estava legal. Já estava muito, né, sobrecarregado. Eu pedi as contas, fui morar em Campinas, que eu já tinha morado antes, trabalhar numa lojinha de informática. Falei, eu quero uma vida mais em paz, né? Uma vida simples, né? Lembra o memezinho lá do Rogue One, né? Um homem das suas habilidades, né? Aqui, criando cabras, né? Sim. É uma vida tranquila. Uma vida tranquila. Mas daí eu aproveitei para voltar a estudar. Daí comecei... desculpa. Esqueci de comentar a curiosidade também. Quando eu fui para Espanha, eu tinha feito vestibular para engenharia da computação. Ah, sim. E daí fui estudar lá. Só que lá, eles têm duas engenharias. A engenharia de computação de sistemas, que é a engenharia da computação que a gente conhece, e tem a engenharia da computação de gestão, que é a ciência da computação que a gente conhece. Ah, tá. E eles me mandaram para essa de gestão, que era a ciência da computação, que é software. Sim. E eu gostei. Ah, você gostou? E eu gostei. Né? Aprendi Pascal, aprendi Que interessante. C. Você foi pensando em infra e acabou gostando mais das exatas, assim. Eu brinco que é porque eu não sou bom o suficiente em física para fazer engenharia, né? Para criar hardware, mas software eu me defendo. Mas daí não terminei, mas daí eu comecei de novo, né? Com a ciência da computação mesmo. Fiz o curso todo e daí, nesse meio tempo, né, durante o que eu tava lá, eu fui convidado para trabalhar na ASUS daqui do Brasil, né? Porque foi o time do escritório lá da Espanha que veio abrir o escritório aqui, a operação aqui no Brasil. Eu lembro que na época, aliás, quando abriu o escritório aqui, eles me chamaram, mas eu estava no site, estava bem. Daí eu falei, não precisa, né? Eu recusei. Olha só que tonto. Mas daí, um tempo depois, eles me chamaram de novo e eu fui. Daí, trabalhei um tempo na ASUS aqui no Brasil. E daí, um tempo depois, eu fiquei sabendo que tinha uma vaga na NVIDIA. E daí, eu me candidatei, conversei com todo mundo. Né, saí super bem com o pessoal da ASUS, né? De volta e meia, enquanto todo mundo por aí também. E daí, eu comecei na NVIDIA. Né? E na ASUS, eu já trabalhava com Technical Marketing. E daí, na NVIDIA, eles também estavam precisando de alguém especificamente para Technical Marketing. E nessa época que você entrou, o que você lembra que tinha mais, assim, de demanda, por exemplo? Porque eu tenho a sensação que naquela época o universo era mais simples, assim, por dizer. Muito mais que simples. não tinha... Era o quê? Era só jogo. Era só abrir o jogo e jogar. Você não tinha tinha... o PhysX, tinha um Isso. GamerWorks, alguma coisa assim, mas acabava ali. Era bem tranquilo de uma certa forma, né? Isso foi o quê? 2012, 2013? Série 700, né? Não, eu lembro bem dessa época aí, mas o que você lembra, assim, que você acha curioso, assim, que você gostou de ter entrado e começado a trabalhar? Nossa, foi não, porque assim, na ASUS eu cuidava não só de placa de vídeo, eu cuidava de placa-mãe, cuidava de monitor, cuidava de roteador, um monte de coisa. Que era legal também, era muito bacana, tinha muito produto interessante, mas daí quando eu entrei na NVIDIA foi focado só em placa de vídeo. E daí fui conhecer mais a fundo também, né? Como funciona a arquitetura, né? Isso mais por curiosidade minha até do que por necessidade do trabalho, embora, obviamente, pro trabalho eu preciso saber como funciona, eu preciso saber dos recursos, mas eu por, né, digamos, interesse próprio, queria ir mais a fundo ainda. Volta e meia, eu dou uma fuçada em algum sistema interno e falo, nossa, daqui a pouco vai chegar um e-mail de alguém reclamando, o que você tá mexendo aí? Nunca chegou. Então tudo bem, né? Se a informação tá ali, óbvio que é tudo confidencial, mas assim, se eu tenho acesso é porque eu posso ver.
Quero só fazer uma pausa, aproveitar e chamar a galera para o seguinte, o assunto que nós estávamos falando antes. Você que sonha em trabalhar com computadores, com tudo, escutou um pouco dessa história. O que mais me chamou atenção, não só tudo como aconteceu, mas você falar que por vontade própria, você ia e continuava pesquisando e mexendo e fuçando. E aí eu digo pra você o seguinte, comigo sempre foi a mesma coisa. Eu nunca fui uma pessoa que chega em mim e fala, faz X, eu só faço X e vazo. Não, nunca foi assim. E o Ziba continua sendo assim até hoje. Ele leva pra casa dele, lá no trabalho, a bancada. Sim, minha bancada fica em casa. Fica na casa dele. Então o tempo que ele poderia ter pra ele tá testando. Ele pega um monitor 240, 360, 1000 Hz e vai testando. Sim. Por quê? Porque ele está se adiantando no passo do trabalho dele. Pega uma placa, o jogo tal roda assim nessa placa, pega outra, vê como é que fica, troca a CPU, testa diferente resolução, ajuste. O que eu mais testo são ajustes diferentes com a mesma placa. Então, assim, aquelas configurações lá do painel de controle da NVIDIA, né, de como é que funciona com ultra low latency, como é que funciona com o modo de baixa latência só em on. Né? Um dia desse eu descobri um comportamento peculiar, digamos, dos jogos baseados na Source Engine. E, curiosamente, eu não estava testando o CS. Eu estava testando o Dota. Dota? Exatamente. E ele não estava aceitando o desligar o V-Sync, ele sempre cravava em 60, tinha alguma coisa esquisita. Daí, eu fui dar uma pesquisada e falou, não, você tem que... escolhe, sei lá, no painel de controle da NVIDIA, o V-Sync em Fast, e daí ele desbloqueia. Aí ele obedece. Que estranho. Mas daí eu fui mais a fundo e vi um outro ajuste que é muito curioso. Você força o V-Sync off no painel de controle e liga o V-Sync dentro do jogo. E daí ele tenta sincronizar numa taxa de atualização infinita. E daí o FPS sobe. Porque mesmo com o V-Sync forçado off no driver, ele às vezes ainda cravava em 60, porque ele detecta, ele pergunta para o monitor, né, para o sistema, qual a taxa de atualização do monitor e crava na taxa. E daí, assim, você forçando off de um lado e on do outro, ele tenta sincronizar no infinito hertz e vai. E isso funciona tanto no CS, no Dota e no Apex Legends. Nossa, o Apex? Sim, porque ele é baseado na Source. Tá. Era isso que eu ia falar, né? Cara, esse motorzinho sempre foi quebrado. O que a gente tá falando aqui é o seguinte, Source Engine, o motor gráfico do jogo, que a Valve fez para rodar o jogo, que agora tá no CS2, já tem algum tempinho aí no CSGO, era um motor bem antigo, mas sempre foi quebrado. Aliás, agora, eu vi que nas release notes de ontem... que o CS2, eles falaram, tava lá, né? Falaram, atualizamos o Source Engine para a última versão. E deram mais uma otimizaçãozinha em uso de CPU. Abaixou? Olha, eu acho que deu uma melhorada. Eu fui testar hoje com um Ryzen... Era um 5700G, né? Que ele é o que tem o gráfico integrado, que ele tem menos cache. E olha, tinha dado uns picos lá de 500, 600 FPS. Ô, louco! Então melhorou bastante. Sim, tipo, a média não é tanto, mas deu uns picos assim, ficou legal. Não, porque até eu tinha visto esses aí com menos cache, os 5600 e tal, não pegava mais muito FPS alto, não. Não tava pegando, não. No final, acho que ele cravou o frame time no relatório lá do benchmark. Sim. Acho que tava em 3 ponto um pouquinho. Ou seja, acima de 240, né, de média total. Então, quem sabe deu uma melhorada. Testem aí, porque parece que deu uma melhorada mesmo. Já pedi, testem aí, depois coloquem nos comentários aí o que vocês acharam, porque me pegou de surpresa também. Eu vou dar uma olhada nisso aí, chegar em casa eu vou dar uma olhada também, porque agora eu fiquei curioso, porque esse motor é muito quebrado, é extremamente quebrado assim, né? Bom, vamos voltar um pouquinho agora mais para nossa atualidade. Acabou de lançar o BF6. Sim. E aí muita gente quer saber das coisas mais básicas, por exemplo, como que computador que eu preciso para rodar, no caso a placa de vídeo. Então, qual que seria o seu conselho hoje para quem quer rodar um BF6? Eu ainda acredito que a maioria de nós, acho que 90% de nós, estamos ainda na resolução de Full HD. Sim, então, no Brasil especificamente ainda é a resolução mais usada. No Brasil seria basicamente isso, então... Quais seriam as suas sugestões, assim? Você... Então, enfim. A gente estava até conversando antes, né? Saiu o BF6, legal, não consegui nem baixar ainda. Aí a gente testamos o beta. Mas a gente já sabe, né? Que o jogo é super bem otimizado. Isso é ótimo. Agora, pelo que eu tava vendo,
até que é pesadinho para CPU, viu? Ah, é? Eu vi que um processadorzinho, tipo um 5500, alguma coisa assim, ele pode sofrer um pouco para passar dos 144 FPS. Nossa, sério? Então... Fica próximo de 100% ali o tempo inteiro? Fica. Todos os threads, todos os 12. Então, Caraca! assim, o bicho come CPU com farinha. Tá super bem otimizado, mas pesa. Então, se puder ter um processador de 8 núcleos, quem sabe é mais interessante.